Olá, bem-vindo, bem-vinda. Você começa a acompanhar a partir de agora nosso encontro catecumenal, o 8º encontro dentro da proposta de estudo aqui da Paróquia Santa Catarina, olhando nossos vitrais da Igreja Matriz e também o Evangelho de João. Hoje nós vamos falar de ressurreição, do Cristo ressuscitado. O maior dos sinais que nós temos desta presença do Cristo ressuscitado, o Círio Pascal vai nos acompanhar nesta catequese de hoje. Quero te convidar para iniciarmos o encontro trazendo presente a Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Que a graça, a paz, o amor de Cristo estejam contigo, com tua família. Convido também que invoquemos esta presença do Espírito Santo, que como desde o início dos nossos encontros, traga o presente que ele ilumina, esclarece, tira nossas dúvidas, ajuda também a nós crescermos um pouco mais na nossa fé. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Querido irmão e irmã, amanhã da Páscoa é a manhã que traz uma boa nova, uma notícia diferente. Uma notícia tão antiga, mas ao mesmo tempo tão nova, tão recente. Jesus ressuscitou. Nós acompanhamos algumas mulheres que vão até a sepultura ainda de madrugada com medo. Maria Madalena, e a impressão desta notícia de encontrarem o sepulcro vazio gera um testemunho que se vem trazendo há mais de 20 séculos, lá de Jerusalém até os dias de hoje. Assim como alguns irmãos puderam ver o sepulcro vazio, o Cristo não estava onde haviam deixado. Esta notícia de que Cristo ressuscitou é a notícia que nos alegra, é a notícia de alguém que venceu a morte, de alguém que é a luz do mundo. Por isso, nosso Círio Pascal, aceso no dia da vigília pascal, ainda de noite, lembrando esta luz que vence as trevas, a luz que vence a escuridão. Os guardas que guardavam a sepultura puderam ver pessoalmente a luz do ressuscitado. Luz que se faz presente na vida de cada um de nós ao longo desses séculos e ainda mais clareando, trazendo presente o sinal de esperança na nossa vida, na nossa caminhada de humanidade. Nós vamos agora acompanhar o Evangelho de João, capítulo 20, dos versículos 1 ao 10, e vamos acompanhar a Camille Seidel. Ela é catequizanda da primeira Eucaristia, se preparando para a primeira Eucaristia aqui na comunidade matriz. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi bem cedo ao túmulo de Jesus, quando ainda estava escuro, e logo viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e lhes disse: tiraram do túmulo o Senhor, e não sabemos onde o colocaram. Então Pedro e o outro discípulo saíram e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo passou adiante, correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Inclinando-se, viu os lençóis deixados no chão, mas não entrou. Então Pedro, que vinha correndo atrás, também chegou e entrou também no túmulo. Viu os lençóis deixados no chão e o sudário que tinha sido colocado sobre a cabeça de Jesus, mas o sudário não estava junto
com os lençóis. Estava enrolado em um lugar à parte. Então o outro discípulo entrou também. Ele viu e acreditou de que ele deveria ressuscitar dos mortos, de acordo com a Escritura. Os discípulos então retornaram para casa. Ao longo da caminhada da catequese, nós fomos convidando algumas pessoas para nos ajudarem a refletir o momento através de alguns cantos. E hoje, o Rodrigo e o João vão nos ajudar também neste momento em que a gente contempla, no momento que a gente olha a ressurreição de Cristo. Novo dia surgiu e um povo que andava nas trevas viu uma imensa luz, teu clarão, tua glória a resplandecer, o povo a trilhar, um caminho aberto por tuas mãos, obra nova em mim, já podemos ver nova criação. Somos nós este povo alcançados por tua cruz, fruto da tua obra na cruz. O Senhor nosso Deus, que merece o louvor, todo nosso amor, é o Rei que venceu. Ao Cordeiro a vitória, ao poder, honra e glória, o Senhor nosso Deus, que merece o louvor, todo nosso amor, é o Rei que venceu. Ao Cordeiro a vitória, ao poder, honra e glória. Ressuscitou, ressuscitou. Muitas vezes a gente tem dúvidas sobre a questão da ressurreição. E no primeiro momento agora nós vamos acompanhar o Padre Eduardo Rasco. Então ele vai trazer na sua fala a compreensão da ressurreição. O que ela significa para cada um de nós, que cremos em Jesus Cristo, que professamos a fé neste Deus que vem ao encontro da humanidade. Quem nos acompanha nesse momento de catequese, que hoje falará sobre o tema da ressurreição de Jesus. Importante nós colocarmos a compreensão da ressurreição de Jesus Cristo dentro do contexto da sua existência toda. Jesus, o Filho de Deus, que existe junto de Deus desde sempre, desde toda a eternidade, num determinado momento da história, se fez homem, se fez ser humano igual a nós. Através de Maria, ele veio até nós. E o nascimento de Jesus significa algo muito importante. Ele, Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, assume a vida humana. Tudo o que é humano, que nós encontramos nos seres humanos todos, também encontramos em Jesus, exceto o pecado. Porque, na verdade, o pecado não é humano. O pecado nos desumaniza. E Jesus é a perfeição da humanidade. Importante termos presente isso porque, se Jesus assumiu a vida humana, ele também encarou uma dimensão da vida humana, que é a morte. Jesus foi morto numa cruz, por um motivo religioso, por um motivo político, por diversas situações que foram se somando. E Jesus experimentou na sua vida, na sua carne, a realidade da morte. O tema da ressurreição que nós estamos tratando aqui significa o quê? Jesus
que encarou a morte, que passou pela morte, ele não permaneceu na morte. Deus Pai, pela força do Espírito Santo, ressuscita Jesus. Aquele que foi colocado morto no sepulcro, no domingo da ressurreição, foi experimentado, foi visto, foi tocado, foi ouvido como o vivente, aquele que não está mais amarrado à morte. Então a ressurreição significa que a vida humana tem um destino de eternidade. Depois da morte, o ser humano não vai receber outra vida, mas essa vida que nós vivemos aqui, ela será continuada numa dimensão totalmente nova, que nós chamamos de céu, de eternidade. Importante nós termos presente que os discípulos, os apóstolos, as mulheres que acompanharam Jesus, estiveram muitos momentos com ele. E quando viram Jesus ressuscitado, tiveram dificuldade de reconhecê-lo. Maria Madalena, Pedro, Tomé, o discípulo que Jesus amava também precisou de um processo para crer. Diz no Evangelho de João, ele viu e acreditou. O que significa isso? O Jesus ressuscitado era o mesmo Jesus com quem a comunidade cristã tinha convivido. Mas havia algo de diferente, porque ele estava ressuscitado. Isso significa o quê? Nós seremos os mesmos depois da ressurreição, mas seremos diferentes porque estaremos numa nova dimensão da vida. Jesus ressuscitado não morre mais, não envelhece mais, a morte já não tem poder sobre ele. Isso nós lemos na Escritura. Jesus permaneceu 40 dias com os discípulos para fortalecer a sua fé na ressurreição, porque a morte dele na cruz fora algo tão forte que os discípulos tinham perdido a esperança. Então Jesus precisa aparecer, pedir que eles o toquem, falar com eles, comer peixe, repartir o pão, para que eles reconheçam que é Jesus, que não é um fantasma, que a morte não teve a última palavra na vida de Jesus. Meu amigo, minha amiga, a ressurreição é a maior, a melhor e a mais importante de todas as notícias. Jesus está vivo. Hoje, 2020, Jesus está vivo. Ele tem o poder sobre a morte. Jesus enfrentou a morte. E quando Jesus morre, pela primeira vez na história, a morte encontra alguém mais forte do que ela. E com o poder do amor, Jesus derruba o poder da morte. Nós continuamos tendo que passar pela morte, contudo, de uma maneira totalmente nova. Porque nós sabemos que a morte não é mais o fim. Nós sabemos de alguém que passou pela morte e saiu vencedor, Jesus Cristo. São Paulo afirma: se Cristo não ressuscitou, vazia é a nossa fé, e nós somos entre todas as pessoas os mais dignos de pena. Não, nós não somos dignos de pena, afirma São Paulo, porque nós temos uma esperança viva. Se Cristo ressuscitou, nós também vamos ressuscitar com Ele. No batismo, o padre derrama 3 vezes água na criança para lembrar os 3 dias da sepultura de Jesus, para dizer: tu estás participando da morte de Cristo e vais participar também da vida plena com Ele. Meu irmão e minha irmã, a ressurreição de Jesus é um fato não só que aconteceu lá na Palestina há 2000 anos, ela é um fato presente, porque Jesus segue vivo, caminhando conosco, nos esperando na eternidade. Então a ressurreição é a melhor notícia que nós cristãos recebemos. É a melhor notícia que nós temos para nós mesmos. É a melhor notícia que nós temos para testemunhar ao mundo. E concluo lembrando o seguinte: para a gente ter acesso a essa ressurreição, nós precisamos crer em Deus.
amá-lo, amar os nossos irmãos e amar a nós mesmos. Para isso nós estamos na igreja, que é a escola dos seguidores de Jesus que nos ensinam a crer, a esperar e a amar. A ressurreição de Cristo é um dos acontecimentos mais extraordinários, fascinantes da história da humanidade. Porque ali a gente vê a vitória do amor de Deus sobre o pecado, sobre a morte. E acende em nós a esperança de uma vida diferente, de uma vida nova. Aquilo que humanamente parecia impossível, Deus o fez. Jesus de Nazaré foi ressuscitado por Deus, vencendo as cadeias da morte. A este Cristo nós também somos convidados a contemplar, acompanhar. Vemos Ele ressuscitado e vivo no nosso meio. Por isso somos chamados, convocados a testemunhar, a encontrarmos-nos pessoalmente com Ele e a sermos testemunhas. Com Ele nós também ressuscitamos, passando da morte para a vida, da escravidão para a liberdade, da morte para o amor pleno. Deixemos-nos, portanto, ser abrigados por essa mensagem consoladora da Páscoa, da ressurreição de Cristo, da vida nova, que tira de nós e dissipa de nós todos os medos, todas as trevas, toda a tristeza que a gente tem em nossa vida humana. Quero te dar a paz do meu Senhor, a paz do meu Senhor, com muito amor. Quero te dar a paz do meu Senhor, a paz do meu Senhor, com muito amor. Na flor vejo manifestar o poder da criação. Nos teus lábios eu vejo estar o sorriso de um irmão. E toda vez que te abraço e aperto a tua mão, sinto forte o poder do amor dentro do meu coração. Por isso eu quero te dar a paz do meu Senhor, a paz do meu Senhor, com muito amor, por isso eu quero te dar a paz do meu Senhor, a paz do meu Senhor, com muito amor. Deus é Pai e nos protege, Cristo é Filho e salvação, Santo Espírito Consolador, na Trindade somos irmãos. E toda vez que te abraço e aperto a tua mão, sinto forte o poder do amor dentro do meu coração. Por isso eu quero te dar a paz do meu Senhor, a paz do meu Senhor, com muito amor, por isso eu quero te dar a paz do meu Senhor, a paz do meu Senhor, com muito amor. Estamos finalizando o nosso encontro de catequese, hoje falando sobre o tema da ressurreição. É um tema bastante amplo,
que merece muita atenção de cada um de nós. Em certa ocasião, ouvia falar de sinais da ressurreição. O autor então descrevia e dizia que a gente também é sinal da ressurreição, onde a gente está, onde a gente vive, como a gente testemunha. Os discípulos se tornaram testemunhas mais autênticas depois da ressurreição, porque compreenderam, através da ressurreição, todos os gestos, toda a vida de Cristo. João, no seu evangelho, faz questão de mostrar isto, que à luz da ressurreição, os discípulos se transformaram. Assim, este Cristo ressuscitado, essa luz, caminha à nossa frente e vai nos indicando o caminho para o novo céu e a nova terra, que está descrito no Apocalipse. Sermos sinais de ressurreição, testemunhas da ressurreição. Os discípulos, no Evangelho de João, compreenderam o que era a vida de Jesus após a sua ressurreição. E aí se tornaram quase como que testemunhas autênticas, mais autênticas deste Evangelho, desta boa notícia. Assim nós também somos convidados já desde agora, neste caminho que temos para o Pai, a realizarmos, fazermos os sinais da ressurreição. Olhando a vida de Cristo, nós realizamos, fazemos, tornamos nossa ação a transformação no mundo. Por isso eu te convido, juntos nós rezarmos a oração que o próprio Cristo nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Cristo ressuscitado caminha à nossa frente para os novos céus e a nova terra, onde finalmente nós viveremos como uma verdadeira família, tendo um mesmo Pai, filhos do mesmo Pai. Ele está conosco até o fim dos tempos. Sigamos suas pegadas, neste mundo que muitas vezes se apresenta ferido, cheio de pecados, cantando com alegria em nosso coração o aleluia do ressuscitado. No nosso coração há alegria e sofrimentos. No nosso rosto, na nossa face, sorrisos e lágrimas. Assim é a nossa realidade terrena, assim é a nossa realidade humana. Mas Cristo ressuscitou, está vivo, caminha conosco. Por isso nós cantamos, caminhamos, fiéis no compromisso que Ele mesmo nos deu neste mundo, com o olhar voltado para o céu. Que a ressurreição de Cristo, este grande elemento da fé, possa sempre inspirar-nos a sermos diferentes, a sermos luz no mundo. Que Deus abençoe-nos, abençoe nossa família, que a gente possa ter uma semana abençoada. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.